paz do Senhor para os irmãos, glória e paz para todos que estão me ouvindo. Agradeço ao Senhor Jesus e ao Senhor Jeová por esta rica oportunidade nesta tarde de estarmos podendo fazer esse vídeo falando da palavra do Senhor, falando do Senhor e das suas grandezas, da sua misericórdia, dos seus ensinos, do seu projeto de salvação que o Senhor nos dá através da Bíblia. E através da Bíblia, então, eu convido os irmãos a, junto comigo nessa tarde, fazer uma reflexão e um estudo, porque não é pregação, né? Eu não sou um pregador, mas eu gosto da palavra do Senhor, então eu falo isso, aprendermos junto da palavra do Senhor, mais uma porçãozinha dela, segundo a misericórdia do Espírito Santo, tem dado a cada um de nós, segundo aquilo que nos é capaz de compreensão, né? Então o Senhor revela a tua palavra em doses para todos aqueles que buscam meditar, ler, entender e buscar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, através das nossas orações, vai nos revelando, vai nos dando em doses, né, irmão? Aquilo que nós somos capazes de assimilar, né? Então, dentro dessa minha limitação, mas cheio da unção do Espírito Santo pelas orações e pelo desejo de falar da palavra do Senhor, fica aqui meu externando a minha gratidão ao Senhor, ao Espírito Santo e a todos aqueles irmãos que gostam de ver o meu vídeo e acompanhar comigo essas porções da palavra do Senhor de maneira simplória. Hoje eu estou falando aqui do templo, da igreja do Parque Zabane, com autorização do pastor José, e do meu pastor Rogério. Essa manhã eu estava falando com o pastor sobre esse texto, pedi autorização e ele disse: não, irmão, fica à vontade. Então, muito me chamou a atenção essa palavra e vai ser um vídeo curto hoje, tá, irmãos? Mas eu gostaria de estudar com os irmãos, porque ontem, falando no vídeo de ontem, estava falando sobre o adversário do mundo espiritual, que se coloca, que tenta se colocar entre nós e o projeto de salvação, entre nós e as bem-aventuranças do Senhor, e como lutar, como se defender, estarmos atentos e alerta. Mas também temos algumas responsabilidades, né, irmãos? Como individualmente batalhar, militar, buscar e saber receber. E esse texto, através desta mulher, através desse texto, fica claro que cabe a nós saber pedir, saber interpretar, saber reagir, saber buscar, se colocar na posição, estarmos atentos à oportunidade e com espírito de humildade sempre. Amém, irmãos? Convido os irmãos para lerem comigo no livro de Marcos, para meditarmos um pouquinho essa tarde, no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Eu quero ler em Marcos, em Mateus 15 também tem essa interpretação, onde é muito bom, porque ela usa o termo messiânico, né? Mas aqui em Marcos vai ficar melhor para o nosso raciocínio dessa tarde, porque o título diz, Marcos 7 a partir do 24. Então o título é A Mulher Cananeia. Usa 4 nacionalidades, Marcos usa 4 nacionalidades, mostrando a complexidade, né? Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E ele era um simplório, né, irmãos? Ele não era autodidata, não era um erudito como Lucas, não era um formado contador como Mateus, né? E dos quatro sinóticos, né? Ele é o mais simplório. Então ele usa expressões do seu dia a dia. Isso mostra, esse texto, a partir do Evangelho de Marcos, mostra a barreira cultural, a barreira preconceituosa, como o homem comum pensava nos seus dias. Então Marcos usa essas expressões, amém, irmãos? Por isso eu quero ler com irmãos em Marcos, tá bom? Então ele já começa assim, a mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse. Está falando do Senhor Jesus. Mas não pôde esconder. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, oportunidade, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, né? Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse
de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O Senhor usou esse termo, não foi para humilhá-la. Os judeus da região da Galileia usavam esse termo cachorrinho para se referir aos não-judeus. Era um termo jocoso, preconceituoso, que delimitava o raciocínio pequeno dos homens que tinham a incumbência de seu povo sacerdotal. Ao invés disso, o Senhor usa esse termo para ver como ela reagiria. Ela, porém, respondeu com humildade, espírito humilde, de quem é assim que se chega aos pés do Senhor, e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Eu quero meditar aqui com os irmãos, e aqui a gente aprende várias coisas que nos ensina, nos edifica, nos capacita a receber do Senhor instrução, bênção e cura. Mas às vezes essa bênção, essa cura não vem segundo o projeto de Deus, porque às vezes o que ele quer fazer é ainda maior, e na nossa limitação de compreensão queremos um resultado imediatista, e o Senhor nos dá, mas segundo a tua palavra, porque o que está na terra é corroborado no céu. Então você pede, o Senhor diz para aguardar, para ter calma no tempo de Deus, e você não entende, o Senhor, por misericórdia, acaba te dando uma bênção que você está projetando. Como que acontece isso? Você interpela o plano de Deus, você pede, faz a oração, vai lá e faz um negócio, vai lá e faz o projeto, vai lá e fala com o irmão. O Senhor, na sua misericórdia, conserta essa situação, mas o projeto dele é ainda melhor. E vamos entender isso, irmãos. Se os irmãos verem o contexto de Marcos 7, os versículos anteriores, ele está num embate com os fariseus e os saduceus. Quem é os fariseus e os saduceus? São judeus, nativos, judeus que, para quem o Senhor veio, para quem o projeto de salvação fora primeiramente a ser alcançado pelo ministério de Jesus. Então o Senhor Jesus está aqui, no 7, vendo alguns comiam pão com as mãos impuras e por lavar, os repreendiam. Olha o contraste com a mulher Ciro-fenícia. Por quê? Os fariseus e os saduceus e os escribas tinham posições de proeminência dentro do círculo social judaico. Eles tinham acesso à Torá, eles tinham acesso aos livros do Talmud, eles tinham acesso ao Pentateuco, e eles tinham acesso a todos os milagres de Cristo como cultura nativa. Eles cresciam e ouviam falar do Messias, do projeto de salvação, das leis mosaicas, dos ensinamentos dos profetas, e fizeram disso um objeto de arrogância em seus corações, nas suas maneiras de viver, um espírito altruísta, de autossuficiência e de arrogância, de enfrentamento para com a verdade, trazendo incerteza, trazendo caos, trazendo insegurança teológica, insegurança religiosa, confundindo a mente e o coração da sociedade que era nativa de ser alcançada com o ministério de Jesus. E Jesus fazendo aqui uma visita, fazendo aqui um projeto, um milagre nessa circunstância, acontece esse embate. E qual é o embate, irmãos? Pão, alimento. Os discípulos de Jesus estavam comendo pão, os fariseus e os saduceus
que o Senhor vai chamá-los nos versículos adiante de hipócritas, perguntando: mas os teus discípulos comem com a mão suja, de maneira aporcalhada, de maneira atabalhoada, sem princípios, não respeitando as tradições dos anciões. E o Senhor Jesus os repreende, dizendo: seus hipócritas, o que faz mal não é o que entra, porque o que entra, o ser humano defeca e manda isso embora. O que faz mal é o que sai do coração do homem, né? O que está no coração do homem. Ou seja, vocês, ao longo de séculos, está sendo alimentado pela palavra do Senhor, através dos profetas, através do Pentateuco, através dos milagres, através da palavra do Senhor Jeová. E o que sai dos seus corações é sujeira imunda. A tua palavra é de confronto. A maneira que se chega a mim é de arrogância. Não perde, mas quer determinar a circunstância com tradições, com doutrinas que fazem mal e não cumprem a palavra. Hipócritas. Mas contextualizando, ele está falando com judeus, o povo da promessa, o povo a ser alcançado pelo pão da vida que é Cristo. Porque para a mulher do poço ele diz: se tomasse essa água, nunca sentiria sede. Mas depois ele vai dizer de si em João: eu sou o pão da vida. Pão da vida não é um pão material, mas é um alimento espiritual que traz bonança, que traz paz, que traz ressurreição, que traz união, que traz cura espiritual e na alma, que traz uma bem-aventurança entre o homem e Jeová, porque ele é o pão. Se estamos mortos para o mundo e antes estávamos mortos, o pão da vida é o que traz a união com Jeová e nos ressuscita para uma vida eterna de gozo, onde não há morte, não há choro. Ou seja, o Senhor Jeová, Jesus, está dizendo que Ele é a matéria-prima espiritual que une o espírito humano a Deus em uma vida eterna. Não pão de cevada, não pão de trigo. Isso sequer contamina o corpo, porque vira fezes e o ser humano defeca. Então quem é eles para chegar com essa postura de arrogância? Então nós aprendemos aqui: não adianta querer chegar em Cristo com ordenança, com doutrinas de homens, mas sim com o que você lê na palavra do Senhor, pela Bíblia. Porque o Senhor deu acesso a esses homens durante séculos. Deu subsídio teológico através do Pentateuco, dos Salmos e dos profetas. Eles sabiam como chegar a Jesus. Eles tinham o dever de conhecer Jesus. Eles deviam se humilhar na presença do Senhor Jesus e alcançar misericórdia. Ou seja, temos essas mesmas obrigações, porque com o advento do tempo dos gentios, que é a igreja, que começa com o ministério de Paulo indo pregar em Antioquia, a responsabilidade passou para mim e para você em conhecer Jesus, em ler e meditar e aprender sobre Jesus, conhecer Jesus, tê-lo como matéria-prima espiritual que nos liga e nos ressuscita na presença de Jeová. E isso nos ensina como se comportar na tua presença e como pedir. Agora, como receber? No capítulo seguinte, o Senhor Jesus se retira para a região de Tiro. Aqui está dizendo: e levantando-se foi para os territórios de Tiro e Sidom. Então Jesus, no contexto desse versículo, estava na casa dos seus irmãos, na casa dos seus, para quem ele veio, não os recebeu, chegou com uma arrogância, não teve postura de humildade, não soube pedir,
ficou claro que não liam e não meditavam na palavra do Senhor, ficou claro que não conheciam o Messias, ficou claro que não conhecia a Cristo e não estavam aptos sequer a conviver pacificamente com o Filho de Deus. Então o Senhor, depois desse embate, talvez como ser humano, cansado, onde eu terei um tempinho para descansar? Vou sair do meio dos meus, que conhece a palavra de Deus e só fica com arrogância. Foi para a região de Tiro e Sidom. O Marcos vai dizer que ela era grega, Ciro-fenícia. Se os irmãos olharem com cuidado em Josué 14, Caleb, através de Otiniel, invade as montanhas de Judá. E o que ele expulsa dali? Povos cananeus. Ou seja, os cananeus foram sendo expulsos para o norte, até que muitos deles foram expulsos além da fronteira de Dan do norte, né? E essa região, a partir da tribo de Dan, ficou colonizada pelos povos fenícios, que já eram povos intelectualizados e tecnológicos para a época, porque eles tinham acesso ao mar Mediterrâneo e eram peritos nessa área, né? Mas com o advento da conquista por Israel ao longo de todo o território, e a Bíblia nos diz que Caleb invadiu as montanhas de Judá, onde também estava a cidade de Hebron, expulsa dali os anaquins e cananeus, ou seja, anaquins, enins, zezumins, são interpretados por criaturas abortivas, seres antinaturais, ou seja, esses seres antinaturais são expulsos de Israel e muitos migram para o norte. Então, quando o Evangelho de Marcos nos diz que o Senhor Jesus foi para Tiro e Sidom, está falando, olha, o Senhor Jesus saiu do convívio dos seus irmãos, de uma área segura, supostamente segura, que devia ser entre os seus, e foi uma região hostil, de enfrentamento, onde estava agora uma mulher cananeia, ou seja, que descendia de criaturas abortivas, expulsa lá em Josué 14, um ambiente hostil. Às vezes, irmãos, o Senhor nos remove de lugares que achamos ser seguro e somos transportados para ambientes que nós julgamos ser hostil. Mas devemos aprender com este texto que a soberania de Deus, de Cristo, é maior. Os caminhos de Deus são maiores que os meus e o que os seus. O Senhor vê o todo. Quando você lê humanamente o capítulo através de Marcos, ele diz uma mulher cananeia, ou seja, que descende de povos hostis, seres abortivos, antinaturais. Quando ele diz que ela era uma grega, ele está usando um substantivo coletivo para quem não era judeu, ou seja, uma gentílica, uma qualquer, uma que não domina o hebraico. Ou seja, não era uma igual, não era alguém da altura deles. Esse tipo de julgamento é terrível, irmãos. Quando fala que ela é Ciro-fenícia, aí sim está dizendo o nascituro dela, né? Ela era mais um pouco para cá, teria ali a Antioquia da Síria, teria a Damasco, né? Então ela é de povos que migram ali, ou seja, na cidade de Tiro e Sidom, descendente de povos expulsos do território desde as primeiras colonizações e conquistas dos tempos de Josué 14, iniciando por Caleb. Ciro-fenícia, olha
que tipo de povo o Senhor foi parar. E além da fronteira, num ambiente hostil. Quem fez isso, irmãos? Foi Caleb e foi Davi. Eles entraram em regiões hostis e fizeram conquistas através da arma, matando e fazendo, tem uma palavra correta, irmãos, espólio, né? Espoliando esse povo. Mas Jesus foi lá para descansar, né? A Bíblia está dizendo, essa mulher, Ciro Fenícia, chega, agora Mateus vai dizer que ela chega dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E deve ter feito isso por um bom tempo, porque os discípulos, assim como os fariseus e os saduceus desse mesmo capítulo, se enchem da maneira com que ela se dirige ao mestre. Eles estavam comendo, os saduceus e os fariseus os criticaram, tanto um como o outro eram judeus nativos, estavam com comportamento errático na presença do mestre e não aprendiam com ele, e não se saciavam dele, não absorviam nada dele, estavam por interesses, um de prejudicar e o outro de se aproveitar. Mas essa mulher, Ciro Fenícia, que os dois grupos achavam que não estava à altura, chega em Cristo e fala, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para ela falar esse filho de Davi é um título messiânico. Essa mulher, Ciro Fenícia, leu as Escrituras, ela leu o Pentateuco, ela leu Isaías, ela leu Zacarias. Não tinha como essa mulher saber, a não ser tendo acesso a esses livros, sendo uma estrangeira. Eu vou falar uma palavra aqui, irmãos, não me interprete mal. Às vezes, irmãos, os que estão fora da igreja têm mais sabedoria de se apresentar a Cristo, de meditar, do que os que estão aqui dentro. Temos que aprender isso, irmãos, para respeitar o próximo, para respeitar o outro, o pensamento do outro, para aprendermos a viver em sabedoria na palavra do Senhor. É isso que isso aqui está ensinando, irmãos. Tem gente lá fora mais preocupada em saber do Senhor e aprender do Senhor do que os que estão aqui dentro. Mas não é nós não, não é ninguém que está vendo esse vídeo não. Graças a Deus, glória ao Senhor Jesus. Isso é só um alerta para nós, né? Então ela chega, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela usa esse título, então o Senhor Jesus para e fala para ela, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos. Qual que era o motivo, no contexto desse capítulo, o motivo da briga? O que era, irmãos, com os saduceus? Pão. Olha quando o ser humano não está na posição que o Senhor lhe convém, não está meditando na palavra, não está jejuando, orando e buscando conhecimento, se coloca em posição de confronto com o Senhor por motivos débil. Eles estavam falando sobre pão de fermento com mágoa assada num forno, que eles iam comer e virar fezes e ser defecado, o Senhor falou, arrumando confusão com o Espírito Santo, com Deus por bobeira, irmãos. Aí essa mulher chega e pede um milagre, uma unção de cura, usando um título messiânico, ou seja, exclusivo para o Filho de Deus. Ela está dizendo, Filho do Deus Altíssimo, na grandeza dos teus poderes espirituais como Filho de Deus, abençoa a minha casa e cura minha filha. Olha que maneira de se chegar. Conhecimento, aplicação pessoal. Ela sabia, ela viu, ela leu, meditou, pesquisou, entendeu e teve essa audácia no espírito de chegar e pedir desta maneira. Então o Senhor, só os dois estavam, tinha centenas de pessoas ali, inclusive discípulos, inclusive os fariseus e saduceus, mas era uma conversa individual no mundo espiritual, onde só quem é ligado a Cristo sabe, e o Senhor sabia disso. Mas aí então o Senhor dá uma resposta ríspida, usando um termo cultural
para que os outros ali entendessem do que ele estava falando. Porque ela estava conversando com ele no espiritual, fica claro, irmão. Quando ele fala, não convém tomar o pão, quem falou de pão até agora? Os saduceus e os fariseus. Ela não falou pão. Que hora que ela falou pão? Ela pediu uma unção de cura espiritual, lutando contra um espírito maligno. Olha onde ela colocou o seu Senhor. Porque a prática do exorcismo, digamos assim, ou de expulsar demônio, no Velho Testamento, não era comum. Isso era o nome de Jesus. O que ela estava pedindo, do ponto de vista para os conterrâneos da época, era algo incrível. E ela chega no meio de todos. Era uma conversa espiritual, irmãos. Tem hora que só você e Cristo sabe. Ela falou, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas era para a filha dela, uma unção de cura espiritual, expelindo o demônio da família, da casa da filha dela. O Senhor fala, olha, não convém tirar o pão dos filhos. O Senhor usa uma metáfora de pão, que é para confrontar os cabeçudos que se acham na igreja, para confundir ainda mais eles. Porque se ela não tivesse espírito, ela seria confundida. Ela é de oração, pelo jeito. Ela é ligada no espírito. Ela entendeu. Mas até os filhinhos comem da migalha que cai da mesa. Ou seja, ela estava em desespero tão grande que as migalhas que eram para o povo sacerdotal já serviria para que ela recebesse a cura. Mas o Senhor estava dizendo a ela, olha, o que eu tenho para filho, para os meus filhos, para aquele que se chama meus filhos, é pão, que sou eu, porque ele vai dizer depois, mais para frente, que ele é o pão da vida. Se nós já estamos mortos para o mundo e éramos inimigos de Deus, estando mortos para ele, e só estamos vivos a partir de que recebemos a Cristo, ou seja, a vida verdadeira não é essa no corpo de carbono material, é a espiritual que continua depois que o crente dorme, em Cristo. Não é? Esse pão da vida eterna, da bem-aventurança, das boas novas que vai vir, então no capítulo 5 de Mateus, na sequência, é ele, Cristo. E ele está dizendo para ela, ainda não é chegada a hora. Tenha um pouquinho de paciência, que está vindo aí meu servo Paulo, e vai começar o ministério que eu vou dar para ele, e aí você será filha, assim que a morte de cruz chegar. Ela sabia do que ele estava falando. Então ela seria, como está em Romanos, enxertada em Cristo, na árvore da vida, na família de Abraão, e seria filha, e não teria acesso à migalha. Ela receberia do pão da vida que é ele, que é Cristo, na sua plenitude, que nós estudamos ontem. Mas a necessidade, irmãos, é terrível. Ela fala, Senhor, eu sei que o Senhor veio para os da casa de Israel. Como é que ela sabia disso, irmãos? Zacarias, Isaías, Pentateuco, os salmos de Davi messiânico. Tenha misericórdia. Uma migalha já me serve hoje. O Senhor fala, bom, segundo a tua palavra, pode ir. Você alcançou o milagre. Quando ela chega em casa, a filha está curada. Com migalha. O que o Senhor nos ensina? Ele não despediu essa mulher sem a cura, sem o que ela buscava. O Senhor a honrou, porque ela meditava, porque ela orava, porque ela entendia a palavra do Senhor. Diferente dos fariseus, dos saduceus e dos discípulos, que eles vão entender então, depois que eles decidem o Espírito Santo em Atos 2, porque nós estamos lendo no verso 24 de Marcos. Se vocês lerem o verso primeiro, começa o embate com os saduceus e os fariseus por causa de pão. Aí depois,
Quando chega no 18, os discípulos falam: mestre, essa escaramuça que o senhor acabou de ter com esses fariseus e os saduceus, que era a elite teológica com posições elevadas na sociedade, essa escaramuça que o senhor teve, nós também não entendeu não. Aí eles disseram: assim também vós estáis sem entendimento. Ou seja, aquela escaramuça com os saduceus foi por nada e por nada. Que se achava que sabia era nada. E o Senhor sequer perde tempo com eles, só dizendo para eles que eles ficaram em doutrinas e tradições que não leva a nada. O que leva é Cristo, o que leva é orar, o que leva é buscar, o que leva é conhecer a palavra do Senhor, como a mulher. Aí depois os discípulos falam: rapaz, nós não entendeu também não. Aí ele fala: o Senhor Jesus Cristo, o nosso remidor, o nosso pão espiritual. E ele lhes disse, 7,18: assim também vós estáis sem entendimento, não compreende que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Então essa mulher sequer pediu alimento, ela não perdeu tempo pedindo um carro, que vira traça, bate, o ladrão rouba. Ela não pediu emprego melhor, não, isso aí ela corre atrás. Ela não ficou pedindo mal para os outros. Ela está preocupada com a opinião do outro, ela está preocupada com a filha dela e com a vida dela. Ela, inteligente. Ela estava na presença do Senhor, que tem poder sobre a vida e a morte, vida material e espiritual, que nos transporta para os seios do Senhor, para os céus, para a Nova Jerusalém, para a vida eterna, que nos julga no tribunal de Cristo, nos dando a absorção de pecado, nos purificando a nossa mão, o ventre, a mente, a alma, o entendimento, que sacia as nossas ansiedades, que tira nossas ansiedades, que sacia a nossa alma. Ela vai perder tempo falando de pão material, que no caso de hoje é um carro, você trabalha com isso. Ela quer uma unção de cura. Ela quer expulsar da vida dela e da sua família e da sua casa o espírito maligno que traz dissensão, que traz tristeza, doença. E o Senhor ainda entendeu isso e usou ela na presença desses hipócritas e fala para ela: mas não é bom tirar o pão. Ela fala: mas até da migalha, já tá bom. Ela tá falando, irmãos, é de alimento espiritual. A conversa dela com Cristo é outro nível. Meu Deus, que glória, que mulher inteligente, que mulher sábia, que exemplo para nós. E o Senhor fala: ok, segundo a tua palavra, mas espera. O Senhor ensinou a ela o que, irmãos? Que os filhos comem pão, comem migalha. Naquele momento, ele estava em um território hostil, onde antes nos era considerado criaturas abortivas na pessoa do Senhor, expulsa da presença do Senhor, como foi feito por Caleb, numa região de misticismo, mistura de crenças religiosas, misturas de ensinamento, e o Senhor chega com o ensinamento dele, com a presença dele, restitui, deixando claro que a salvação é para todos, nos ambientes hostil, nos ambientes onde a mentira e o engano chega, nós temos que chegar como pão da vida. E o Senhor, como Caleb e Davi, que expele pela força, ele agrega pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho. Satisfez a necessidade dela no momento e ensinou ela, ensinando a mim e a você, nessa tarde, reforçando esse ensino. Depois ele vai falar que sois filhos de Deus, não é? O Senhor vai falar nos 4 evangelhos que somos feitos filhos de Deus pelo sacrifício da cruz. Já não sois mais chamado servo, mas filho. Ou seja, ele não disse que o pão é para os filhos. O que você quer, migalha? Falando para ela: espera, já vim, já cheguei, já adentrei no território hostil, meu ministério já chegou aqui, estou aqui com você. Você não leu, não pesquisou? Você não sabe quem é eu? Esse pessoal aqui não sabe, mas você sabe. Receba a tua
tua petição de migalha, mas ela aceitou, sendo filha, acesso ao pão, que é o que, irmãos? Coisas inefáveis que não o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração sequer dessa mulher, e o nosso é que o Senhor tem para ela, para mim, para você. Não fica pedindo migalha, irmãos. O Senhor nos ensinou. Eu, Kleber Leandro, tenho umas dificuldades imensas no lado financeiro, tenho emprego, consigo manter minha casa muito bem, mas não tem 3, 4 carros, casas, viagens internacionais, não tenho acesso a isso, e não é necessário. Não é necessário. Isso só gera ansiedade. Não vou ficar atrás de migalha não, irmão. Se o homem viver aqui 70 anos fazendo isso, é pouco, é migalha. A Bíblia diz, temos que buscar a Cristo e buscarmos ser filhos de Deus para ter acesso ao pão, que é as bênçãos verdadeiras. Quais são? Não subiu ao coração, irmão, ainda. O olho não viu, o ouvido não ouviu. É isso que eu estou buscando, é isso que você tem que buscar. Enfrentar o mundo e o adversário, meditando, aprendendo do Senhor, buscando ao Senhor, sabendo chegar na presença do Senhor, sabendo pedir para o Senhor, sabendo que pedir para o Senhor, como essa mulher nos ensinou, e o Senhor nos ensina como Ele responde, como Ele nos oferta, como Ele nos ajuda. Ela pediu uma coisa, Ele ofertou algo maior, e ainda usou terminologias que só ela e ele entendia, e ela entendeu, e os outros não entenderam, mas ele estava usando para ensinar a todos. Olha que bênção que essa mulher foi nesse dia. Olha que misericórdia da parte do Senhor para com toda a humanidade que teve acesso às Escrituras Sagradas até o dia de hoje. E hoje nós estamos aprendendo. Filho de Deus tem acesso à mesa. Quem disse isso? Jesus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 24. Filho tem acesso ao pão. Naquele momento, eram os judeus, filhos de Abraão, na carne. Com o advento da morte da cruz, o véu rasgou de alto a baixo, o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, nos transportou para o reino da luz, nos tirou do reino da treva para o reino da luz, nos inserindo na ramificação de Abraão, por adoção em Cristo, sendo feito filhos de Deus, acesso ao pão. E o Senhor diz que o pão não é o que entra pela boca, não é matéria-prima, que seja carro, casa, isso é importante, e você não tem uma vida ociosa achando que vai vir do céu isso não. Vai trabalhar, guarda grana, aí vai lutando, paga um pouquinho por mês, compra tua casinha, teu carro, vai passear com a tua esposa, com teus filhos, é bom, mas não apegue seu coração e queira 10 casas, 10, não, isso entra pela boca, isso é matéria-prima, que vira nada. É o que está ensinando aqui. Mas busque primeiro o reino de Deus, porque você é filho do Deus Altíssimo. Esse é o ensinamento que eu aprendi da parte do Senhor, que o Espírito Santo me deu, que eu gostaria de ter compartilhado com os irmãos essa tarde. Irmãos, que o Espírito de Deus fale melhor nos vossos corações, que essa palavra venha ir de encontro com a necessidade de cada um, que todos os anseios sejam tirados, e que o pão da vida, que é Cristo, que são bênçãos da qual nós não temos capacidade de entender agora, como foi o caso dessa mulher, mas aquilo que você pede ainda vai ser alcançado se estiver de acordo com o Senhor, como disse o Senhor Jesus para ela, segundo a tua palavra, vai lá que a tua filha está boa, mas segundo a dele, ela seria feita filha de Deus e teria acesso ao pão, que é a vida eterna e uma vida de gozo e paz por toda a eternidade, recebendo do próprio Jeová uma porção diária de si, que é conhecimento espiritual que sacia o homem por uma eternidade. Foi essa a promessa de Jesus para ela ao dizer que ela teria acesso ao pão da mesa. E ela entendeu, que ela era inteligente e lia a palavra de Deus e orava e pesquisava. Você é inteligente? Palavra de Deus e meditação, oração e jejum. Amém? Paz do Senhor. Que o Senhor cuide da sua casa, da sua vida, que o Senhor manifeste a libertação, cura, que o Senhor
traga sabedoria para toda a tua família. É o desejo de todo o meu coração. Que cada membro da tua casa, que aonde esse vídeo chegar, em cada lar que esse vídeo chegar, porque seja por um pedacinho do vídeo ou inteiro, o Senhor manifesta cura, como o Senhor, por distância, liberou unção de libertação para a casa daquela cananeia, daquela mulher inteligente. Esse povo inteligente que está vendo esse vídeo, receba a libertação de todo o espírito maligno, de toda a influência maligna, e enche essa casa com o pão da vida, que é a tua presença, Jeová, em Cristo Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, continuo pedindo as orações. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Glória ao Senhor Jesus.